Você já parou para pensar como uma única palavra, uma decisão, ou até mesmo uma visão pode transformar completamente o curso da sua vida e do seu negócio? Muitos acreditam que a resposta para seus desafios está em números, estratégias, ou até mesmo na sorte. Mas e se eu dissesse que alguns dos maiores momentos decisivos na vida de empreendedores começaram com algo muito mais extraordinário? Encontros com o divino. Momentos em que anjos trouxeram mensagens que abriram portas, trouxeram soluções e reacenderam a esperança. Histórias que comprovam que por trás de cada desafio existe uma força superior, pronta para guiar quem estiver disposto a ouvir. A primeira história que quero contar é a de Marcos, um empresário têxtil. Ele enfrentava uma crise terrível. As vendas caíam, as dívidas aumentavam e, para piorar, um sentimento de inadequação que o fazia questionar se deveria desistir de tudo. Certa noite, após um dia particularmente difícil, ajoelhou-se na pequena sala de estar de sua casa e rezou como nunca antes. Marcos não sabia que aquele momento de desespero era, na verdade, o início de uma grande transformação. Enquanto dormia, tive um sonho, ou assim pensou. Viu um anjo que com voz calma disse: Marcos, você está plantando no solo errado. Mova sua semente e o crescimento virá. Quando acordei por esta enigmático, mas profundamente real, durante dias, ele ponderou essas palavras até perceber que estava insistindo em mercados saturados, ignorando oportunidades de crescimento em nichos menores e inexplorados. Ele mudou de estratégia, concentrou-se em produtos sustentáveis e em poucos meses viu suas vendas dispararem. Para Marcos, isso não foi apenas uma visão, foi uma intervenção divina. O que parecia o fim tornou-se um novo começo. E Carla, uma empreendedora do ramo alimentício, que tentava, sem sucesso, expandir sua rede de restaurantes há anos. Investidores diziam que o mercado estava saturado e que seu conceito era bom, mas comum demais. Carla se sentia presa em um ciclo de tentativas frustradas, até que, durante uma viagem de negócios, algo inexplicável aconteceu. Ela estava no saguão de um hotel, esperando um cliente, quando um homem que ela nunca tinha visto antes se aproximou dela e disse: não tenha medo da mudança. A originalidade que você busca já está dentro de você, mas você precisa deixar o velho para trás para abraçar o novo. Antes que Carla pudesse perguntar qualquer coisa, ele desapareceu na multidão. Essas palavras permaneceram gravadas em sua mente. Durante semanas ela reavaliou suas operações e percebeu que estava presa a métodos antigos, com medo de arriscar algo novo. Decidiu repensar todo o conceito do seu restaurante, investindo em tecnologia e sustentabilidade. Não foi fácil no início, mas com o tempo, ela não só atraiu novos clientes, como também conquistou investidores interessados na inovação. Carla nunca mais viu aquele homem, mas no fundo, sabia que ele não era apenas um estranho, era um mensageiro enviado para ajudá-la. E há também a história de Jorge, dono de uma pequena fábrica de móveis, que enfrentava um impasse emocional. Ele tinha talento e habilidade, mas não conseguia enxergar valor em si mesmo ou em seus produtos. Jorge era um homem de fé, mas com o tempo, o peso das dificuldades econômicas enfraqueceu suas orações. Certa manhã, ao abrir sua fábrica, sentiu uma presença diferente. Algo o fez olhar para o canto mais antigo do galpão, onde encontrou um pedaço de madeira que havia sido descartado. Naquele momento, ele ouviu uma voz, tão clara quanto o som de uma pessoa ao seu lado, dizendo: o que muitos rejeitam pode ser transformado em algo único. Motivado por esse sentimento de algo maior, Jorge pegou aquele pedaço de madeira e decidiu criar uma peça única, sem intenção de vendê-la. O resultado foi uma cadeira feita à mão, tão bonita que chamou a atenção de um cliente influente que visitava sua fábrica. Este cliente não só comprou a cadeira, como também contratou Jorge para desenvolver uma linha inteira, baseada na exclusividade e no reaproveitamento de materiais. O negócio, que estava à beira da falência, tornou-se um modelo de sucesso e referência em sustentabilidade. Esses relatos não são apenas histórias de sucesso. Eles nos lembram que existem dimensões de sabedoria e orientação, além do que nossos olhos podem ver. Esses anjos, mensageiros de Deus, não apareceram para esses empreendedores como uma solução mágica, mas como guias para ajudá-los a enxergar o que eles não conseguiam ver sozinhos. Eles trouxeram clareza em meio ao caos, coragem em tempos de incerteza e uma nova visão para desafios aparentemente intransponíveis.
E talvez o que mais nos impacte quando ouvimos essas histórias seja a compreensão de que essas intervenções divinas não são reservadas a poucos. Elas estão disponíveis para qualquer um que esteja aberto a ouvir, que acredite no impossível e que mesmo em meio às maiores tempestades, ainda consiga olhar para cima e perguntar: qual é o próximo passo, Senhor? Agora eu pergunto, que anjos podem estar tentando falar com você hoje? Que mensagens você ignorou por medo, dúvida, ou simplesmente por acreditar que não é digno de receber algo tão grandioso? Se você está enfrentando desafios no seu negócio, nos seus sonhos ou na sua própria vida, lembre-se, você não assim como Marcos, Carla e Jorge, você também pode encontrar orientação além do natural, respostas que transformarão não apenas o seu negócio, mas também a sua história. Mantenha-se firme. O próximo encontro pode estar mais perto do que você imagina. O que mais me fascina nessas histórias é como a intervenção divina se manifesta de maneiras tão inesperadas. Veja o caso de Renata, uma empreendedora que fundou uma startup de tecnologia. Nos primeiros meses, tudo parecia correr bem. Os investidores estavam animados e a equipe motivada. Mas com o tempo, a euforia deu lugar à pressão e ao cansaço. As métricas não cresceram como o esperado, e os investidores começaram a duvidar do potencial do negócio. Renata, que sempre foi uma mulher de fé, sentiu-se perdida. Suas orações pareciam ecoar no vazio, e o medo do fracasso começou a tomar conta dela. Então, certa noite, algo incomum aconteceu. Renata estava em sua varanda, olhando para o céu, quando uma luz brilhante chamou sua atenção. Não era apenas a luz de uma estrela ou de um avião distante. Era algo que ela descreveu como um brilho que parecia falar ao meu coração. De repente, uma voz suave, mas firme, disse: Renata, você foi chamada para criar algo que conectasse as pessoas, mas está tentando resolver problemas que não são seus. Volte à essência daquilo que te motivou em primeiro lugar. Naquele momento, uma paz indescritível tomou conta dela. Renata sabia exatamente o que fazer. Ela ligou para sua equipe no dia seguinte e reformulou completamente o produto, focando na simplicidade e na verdadeira missão que a inspirou desde o início: criar conexões humanas por meio da tecnologia. O resultado? Em menos de 6 meses, a startup recuperou o fôlego e os investidores começaram a acreditar novamente. Renata sabia que aquele brilhantismo e aquelas palavras não eram fruto da sua imaginação, mas um presente divino para guiá-la no caminho certo. E a história de Pablo? Ele era dono de uma construtora que, apesar de ter um excelente histórico, enfrentava um grande dilema. Um projeto multimilionário estava prestes a começar, mas uma série de complicações com fornecedores e licenças ameaçava atrasar tudo. O atraso significava enormes prejuízos, algo que poderia comprometer não apenas o futuro da empresa, mas também a estabilidade das famílias dos funcionários que dela dependiam. Paulo sempre foi um homem metódico e racional, mas naquela situação se sentia impotente. Buscou conselhos de especialistas, contratou consultores, mas nada parecia funcionar. Desesperado, decidiu tirar um fim de semana para descansar e refletir. Partiu para um retiro espiritual, algo que não fazia há anos, e ali, num momento de silêncio, aconteceu. Ele teve uma visão. Um anjo, vestido de branco, apareceu e disse algo simples, mas profundo: Paulo, confie naqueles que você ignorou. Suas respostas estão mais perto do que você imagina. Ao retornar ao escritório, essas palavras ainda ecoavam em sua mente. Começou a conversar com seus funcionários, especialmente aqueles que raramente tinham voz ativa nas decisões estratégicas. Para sua surpresa, um jovem engenheiro recém-contratado apresentou uma ideia inovadora que não só resolveu o problema, como também economizou tempo e dinheiro. Paulo percebeu que estava tão focado em encontrar respostas grandes que ignorou o poder das soluções simples. O projeto foi entregue no prazo, e ele nunca subestimou a importância de ouvir e confiar em sua equipe. Essas histórias têm uma coisa em comum: a mudança começa com a abertura para o desconhecido. Todos nós enfrentamos momentos em que sentimos o peso do mundo sobre nossos ombros. Nesses momentos, é fácil acreditar que estamos sozinhos, mas a verdade é que nunca. Deus usa seus anjos de maneiras que nem sempre compreendemos imediatamente, mas eles nos levam a resultados que jamais imaginaríamos alcançar sozinhos. Muitas vezes, o que precisamos não é de mais trabalho, mais esforço ou mais análise.
Precisamos de clareza, de um toque divino que nos mostre o que realmente importa. E quando abrimos espaço para isso, os resultados não se limitam ao sucesso material. Eles transformam nossa perspectiva de vida, nos conectam a algo maior e nos ensinam a caminhar com fé, mesmo nas tempestades. Agora eu pergunto, como seria sua vida, seu negócio, se você abrisse espaço para ouvir essas mensagens? Você já sentiu, em algum momento, que algo maior estava tentando te guiar, talvez por meio de um sonho, de uma pessoa que cruzou seu caminho, ou até mesmo de uma intuição forte que você não consegue explicar? Se sim, saiba que isso não é coincidência. É um convite para olhar além do óbvio e confiar. E lembre-se, anjos não aparecem apenas para grandes empresários ou em situações extremas. Eles podem estar agindo agora mesmo, nos pequenos detalhes do seu dia, simplesmente esperando que você preste atenção e dê o próximo passo com confiança. Você está disposto a ouvir? E quando você começa a ouvir, algo extraordinário acontece. Veja o caso de Fernanda, dona de uma rede de lojas de móveis. Durante anos, seu negócio prosperou sem grandes dificuldades, mas, com o passar do tempo, as vendas começaram a cair. A concorrência era acirrada e a pandemia piorou ainda mais a situação. Fernanda tentou de tudo: promoções, campanhas publicitárias agressivas, até mudanças em sua linha de produtos. Mas nada parecia funcionar. As dívidas começaram a se acumular. Pela primeira vez, ela considerou fechar as portas. Certa noite, exausta e sem saber o que fazer, ela se ajoelhou na sala de estar e rezou. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Deus, mostra-me um caminho. Não sei mais o que fazer. Após alguns minutos de silêncio, Fernanda sentiu uma paz que não sentia há meses. E então algo inesperado aconteceu. Enquanto dormia, ela teve um sonho. No sonho, um homem com uma túnica branca que irradiava luz lhe entregou um pequeno livro. Ele não disse uma palavra, mas apontou para uma página específica. Quando ela abriu, havia uma única frase: dê espaço ao que você ainda não sabe. Quando Fernanda acordou, ficou intrigada. Não conseguia esquecer aquele sonho. Durante semanas tentou entender o significado da mensagem. Até que, em um evento empresarial, conheceu um jovem especialista em marketing digital, algo que nunca havia considerado uma prioridade. Inspirada pela mensagem do sonho, Fernanda decidiu seguir esse caminho. Contratou a equipe do jovem e, em poucos meses, sua empresa passou por uma transformação digital completa. As vendas online dispararam e ela conseguiu alcançar públicos que antes estavam fora de seu alcance. Fernanda sabia que aquele sonho era mais do que uma manifestação da sua mente. Foi uma orientação divina que abriu seus olhos para uma solução além do seu campo de visão tradicional. Hoje, ela conta essa história a outros empreendedores, sempre enfatizando a importância de ouvir e confiar nos sinais que muitas vezes chegam quando menos esperamos. Outro exemplo marcante é Ricardo, que herdou uma gráfica da família. A empresa já operava há décadas, mas o mercado de impressão passou por mudanças significativas nos últimos anos. Muitos clientes migraram para soluções digitais, e Ricardo se viu com máquinas caras e pouco trabalho. Ele sabia que precisava se reinventar, mas não conseguia encontrar uma saída. A pressão dos funcionários e da família o sufocava, e ele começou a duvidar de sua própria capacidade de liderança. Certa manhã, enquanto caminhava por um parque, Ricardo parou para descansar em um banco. Estava imerso em pensamentos quando uma senhora idosa se aproximou. Sem que ele dissesse uma palavra, ela olhou para ele e disse: "Você está carregando mais peso do que deveria. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás para que outras possam florescer." Surpreso, Ricardo tentou perguntar o que ela queria dizer, mas a mulher apenas sorriu, tocou seu ombro e foi embora. Essas palavras pairaram na mente de Ricardo por dias. Ele finalmente percebeu que estava tentando manter o negócio preso ao passado, às tradições familiares, sem considerar o que o mercado realmente precisava naquele momento. Com isso em mente, vendeu alguns de seus equipamentos antigos e investiu em uma nova linha de produção especializada em embalagens sustentáveis, algo que estava em alta demanda. Em menos de um ano, a gráfica não só recuperou sua saúde financeira, como também ganhou um prêmio por inovação no setor. Ricardo acredita que aquela mulher foi um anjo enviado para abrir seus olhos. E embora ela tenha desaparecido tão rapidamente quanto chegou, ele se sente grato todos os dias por aquela breve mas poderosa intervenção. Essas histórias mostram algo que frequentemente ignoramos.
As respostas que buscamos não estão apenas em números, planos ou esforços. Elas surgem a partir do momento em que decidimos confiar em algo maior. Não importa o tamanho do problema ou a gravidade da situação, sempre há uma saída, e ela geralmente vem por meio de uma mensagem que toca o coração. E você, lembra-se de uma ocasião em que uma mensagem inesperada mudou tudo? Talvez você ainda não tenha percebido, mas pode ser que a orientação divina já tenha aparecido em sua vida e você ainda não tenha prestado a devida atenção. Ou talvez essa orientação esteja chegando a você agora mesmo, enquanto você reflete sobre essas histórias. A verdade é que Deus e seus anjos não deixam ninguém para trás. Eles estão ao nosso lado, prontos para ajudar, para nos mostrar o caminho, desde que estejamos abertos a ouvir. A pergunta que fica é: você está pronto para abandonar as dúvidas e permitir que esse poder superior guie suas decisões? Se a resposta for sim, saiba que o primeiro passo é sempre simples. E à medida que continuamos esta jornada de histórias inspiradoras, percebemos que a ação dos anjos não se limita a momentos dramáticos ou situações de extremo desespero. Às vezes, suas mensagens chegam como um sussurro, um simples encorajamento para que vejamos o extraordinário no ordinário. Veja o caso de Letícia, uma jovem empreendedora que abriu um pequeno café em sua cidade natal. O sonho de Letícia sempre foi criar um espaço acolhedor onde as pessoas se sentissem em casa. Mas com o tempo, as dificuldades financeiras e a pressão para atrair mais clientes começaram a transformar esse sonho em um pesadelo. Letícia sentia que o café estava perdendo sua essência. Sua maior angústia era que, apesar de todos os seus esforços, ela não conseguia se conectar com as pessoas da maneira que sempre imaginou. Certa noite, enquanto limpava o refeitório sozinha, ela ouviu uma música no rádio, algo que parecia distante, mas profundamente familiar. A letra falava sobre servir ao próximo com amor e deixar sua marca no mundo por meio de gestos simples. Naquele momento, Letícia sentiu uma presença ao seu lado, como se alguém estivesse dizendo: volte para o que realmente importa. No dia seguinte, ao abrir o café, Letícia decidiu fazer uma mudança simples, mas significativa. Começou a escrever mensagens inspiradoras em copos e guardanapos, frases de amor, motivação, pequenos lembretes de que as pessoas não estavam sozinhas. Ela não tinha ideia de como isso afetaria seus clientes, mas algo dentro dela lhe dizia que era a coisa certa a fazer. O resultado foi surpreendente. Os clientes começaram a compartilhar essas mensagens nas redes sociais, e o café da Letícia ficou conhecido como um lugar acolhedor e positivo. Pessoas de toda a cidade começaram a frequentar o espaço, buscando não apenas um bom café, mas também uma dose diária de esperança. Letícia percebeu que, ao reviver o propósito original de sua empresa, ela não apenas salvou o negócio, mas também encontrou uma maneira de tocar a vida das pessoas. Esses relatos nos mostram que os anjos muitas vezes não falam por meio de palavras ou aparições grandiosas. Suas mensagens podem estar em uma canção, um encontro inesperado ou até mesmo um sonho. O segredo é estar atento e aberto para reconhecer esses sinais. Consideremos agora o caso de Maurício, proprietário de uma pequena construtora. Durante anos, ele liderou projetos habitacionais modestos, mas bem-sucedidos, em bairros suburbanos. Maurício era conhecido por sua ética e comprometimento, mas com o aumento dos custos e da burocracia, começou a enfrentar dificuldades. Sua empresa estava à beira da falência, e ele não sabia o que fazer para salvar o que levara anos para ser construído. Certa noite, enquanto organizava os papéis em sua mesa, Maurício encontrou uma Bíblia antiga que pertencera ao seu avô. Dentro dela, havia uma anotação em uma página específica do livro de Provérbios: pela sabedoria se edifica a casa, e pelo entendimento ela se estabelece. Maurício sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas a ele naquele momento. Inspirado pela passagem, ele começou a refletir sobre o que realmente fazia a diferença para seus clientes. Percebeu que não se tratava apenas de construir casas, mas de oferecer algo que ajudasse as pessoas a realizar seus sonhos. Decidiu adaptar sua empresa para oferecer projetos habitacionais sustentáveis, com custos mais acessíveis e maior foco no bem-estar familiar. Em pouco tempo, a construtora mauriciana tornou-se referência no setor, e os clientes elogiaram sua transparência e atenção aos detalhes. Ele sempre atribuiu essa mudança à mensagem que encontrou naquela Bíblia, acreditando que Deus havia usado aquele momento para guiar suas decisões. Essas histórias não são apenas sobre sucesso empresarial, elas são sobre a transformação que ocorre
quando permitimos que algo maior nos guie. Elas são lembretes de que, mesmo em meio às maiores dificuldades, sempre há uma luz nos mostrando o caminho. Agora, pense na sua própria vida. Você já recebeu um sinal que, por dúvida ou distração, perdeu? Será que neste exato momento, uma mensagem está tentando chegar até você, simplesmente pedindo para você parar e ouvir? Lembre-se de que os anjos não agem apenas para resolver problemas materiais. Eles nos mostram maneiras de viver com propósito, alegria e fé. E quando estamos abertos a receber, as mudanças que ocorrem vão muito além do que imaginamos. A história de Vitória é outro exemplo fascinante de como os anjos podem agir diretamente, trazendo clareza e força em tempos de incerteza. Vitória era sócia de uma empresa de tecnologia que desenvolvia aplicativos para pequenas empresas. Ela e seu sócio Rafael trabalharam incansavelmente, mas tiveram dificuldades para fechar contratos maiores e expandir a empresa. Apesar das inúmeras tentativas, parecia que todas as portas estavam se fechando. Em uma noite agitada no trabalho, Vitória sentiu um cansaço diferente, algo que parecia mais mental do que físico. Ela decidiu sair para tomar um ar fresco e foi até um parque perto do escritório. Enquanto caminhava sozinha, sentiu uma brisa suave e ouviu claramente uma frase em sua mente: "Pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro." Isso a fez parar imediatamente. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém por perto. De volta ao escritório, as palavras continuavam ecoando em sua mente. Olhar dentro é o 600. Pegou um pedaço de papel e começou a anotar tudo o que lhe vinha à cabeça. Naquele momento, percebeu que a empresa estava tentando competir. Em um mercado saturado, em vez de focar em seu verdadeiro talento, personalizar soluções para cada cliente, na manhã seguinte, ela compartilhou essa ideia com Rafael. Os dois decidiram mudar completamente a abordagem da empresa. Em vez de oferecer pacotes prontos, começaram a criar aplicativos que atendessem às necessidades específicas de cada cliente. Essa mudança imediatamente chamou a atenção e, em poucos meses, a empresa começou a trabalhar com grandes marcas em busca de soluções únicas e personalizadas. Vitória acreditava firmemente que essa frase aparentemente simples era um presente de um anjo que a ajudou a recuperar o foco e a visão da empresa. Outro exemplo marcante é o de César, um empreendedor que herdou uma fábrica de móveis da família. A empresa prosperou por décadas, mas acabou enfrentando sérios problemas financeiros devido à concorrência de móveis importados mais baratos. César sentiu o peso de manter o legado da família, mas não conseguiu encontrar uma solução viável para salvar o negócio. Certa noite, enquanto organizava documentos antigos na casa dos pais, ele encontrou um caderno com anotações do avô, fundador da fábrica. Entre os rabiscos, uma frase lhe chamou a atenção: "O valor está na história, não apenas no produto." Essas palavras pareceram acender algo dentro de César. No dia seguinte, ela decidiu lançar um projeto de marketing que destacasse a história de cada peça produzida pela fábrica. Ela incluiu detalhes sobre o processo artesanal, o cuidado com os materiais e a história da família que deu vida a essas criações. O impacto foi imediato. Os clientes começaram a valorizar não apenas os móveis, mas também a história por trás deles. A empresa passou a vender peças como obras de arte únicas, a um preço justo, mas competitivo. César disse a todos que o caderno não foi encontrado por acaso. Para ele, o avô ainda comandava a empresa, misteriosamente, mas sempre presente. Essas histórias revelam algo profundo. Os anjos estão ao nosso lado, não apenas para nos resgatar de situações extremas, mas também para nos ajudar a enxergar o que muitas vezes está bem diante dos nossos olhos, mas invisível. Eles nos lembram de nossas próprias forças, talentos e valores que podem permanecer latentes ou esquecidos em meio aos desafios diários. Agora, quero que você reflita, em sua jornada, o que você sente que pode estar negligenciando. Teve alguma ideia que você não prestou atenção? Uma intuição que você descartou como se fosse apenas um pensamento? Lembre-se, mensagens divinas podem vir de maneiras inesperadas. Um encontro casual, uma frase de um livro ou até mesmo um sonho do qual você mal se lembra ao acordar. O importante é ser receptivo. Muitas vezes, o que parece uma pequena ideia pode ser a chave para abrir portas que você nunca imaginou. Outra história impressionante é a de Bianca, proprietária de uma rede de cafeterias
que passava por um momento difícil. Bianca construiu seu negócio com base em sua paixão por café artesanal e na experiência que queria proporcionar aos seus clientes. Nos primeiros anos, a empresa cresceu rapidamente, mas com a chegada de grandes concorrentes e mudanças nos hábitos dos consumidores, as vendas começaram a despencar. Ela tentou de tudo: promoções, reformas na loja, treinamento de funcionários, mas nada parecia funcionar. Exausta e prestes a desistir, Bianca decidiu dar uma pausa. Num fim de semana, ela foi a uma pequena casa de campo que costumava visitar. Quando, criança, naquela noite, enquanto contemplava as estrelas, sentiu uma presença calma e reconfortante. Em seu coração, ouviu uma voz suave que dizia: volte às suas raízes. A princípio, ela não entendeu o que aquilo significava, mas ao relembrar como o negócio começou, percebeu que havia se afastado da essência que tornava seus cafés especiais, a conexão humana. Na segunda-feira seguinte, Bianca convocou uma reunião com sua equipe e anunciou que transformariam a abordagem da empresa. As cafeterias deixariam de ser apenas um lugar para comprar café, passando a ser espaços sociais. Ela começou a organizar eventos culturais, como pequenos shows de música ao vivo, leituras de poesia e encontros de empreendedores locais. Ela também retomou o conceito de storytelling, contando a história de cada tipo de café servido e a origem de seus grãos. O impacto foi impressionante. Antigos clientes retornaram e trouxeram amigos, encantados com a experiência única que os cafés ofereciam. Não demorou muito para que as vendas aumentassem significativamente e, o mais importante, Bianca recuperou a alegria de administrar seu negócio. Bianca acreditava que a voz era a manifestação de um anjo, um lembrete de que a verdadeira prosperidade está enraizada no que nos conecta ao nosso propósito original. Outro caso marcante é o de Roberto, dono de uma construtora que quase faliu durante uma crise econômica. Roberto sempre foi um homem pragmático, baseando todas as suas decisões em números e estatísticas. Quando a crise atingiu o setor da construção, ele cortou custos, demitiu funcionários e tentou renegociar contratos, mas as dívidas continuaram a aumentar. Numa noite sem dormir, enquanto analisava os números, sentiu uma vontade inexplicável de abrir um livro antigo que ganhara do pai, mas nunca lera. Folheando o livro, encontrou um marcador de página com um trecho que dizia: construa com propósito, não apenas com tijolos. Essas palavras o impactaram profundamente. Roberto começou a refletir sobre como sua empresa poderia se diferenciar. Nos dias seguintes, decidiu investir em projetos voltados para a construção sustentável e acessível, algo que faltava no mercado. Reuniu a equipe restante e explicou sua visão: criar casas que fossem mais do que apenas estruturas, mas que realmente mudassem a vida das pessoas. A transição não foi fácil, mas o resultado foi transformador. Ele garantiu parcerias com organizações ambientais e financiamento governamental. Os clientes começaram a valorizar a ética e a inovação de sua empresa, o que não só salvou o negócio, mas também levou a um crescimento exponencial. Roberto reconheceu que aquele momento era o ponto de virada em sua vida. Ele passou a acreditar que a mensagem do livro era um presente de um anjo que o guiava para construir algo maior do que ele mesmo. Histórias como essas nos mostram que os anjos frequentemente nos convidam a resgatar nossa autenticidade e alinhar nosso trabalho a um propósito maior. Eles não apenas apontam soluções práticas, mas também nos ajudam a redescobrir o significado do que fazemos. E você, já teve um momento em que sentiu que algo maior o guiava? Talvez um sinal, uma palavra, ou até mesmo um simples pensamento que mudou completamente o curso da sua vida? Lembre-se, os anjos estão sempre por perto, prontos para nos mostrar o caminho. Tudo o que precisamos é estar abertos para ouvir. Outro caso inspirador é o de Eduardo, um empreendedor de tecnologia que enfrentou um dilema ético. Ele fundou sua startup com a missão de criar soluções digitais que facilitassem a vida das pessoas. No entanto, à medida que a empresa crescia, os investidores começaram a pressioná-lo a focar apenas no lucro, mesmo que isso significasse lançar produtos de menor qualidade ou alterar contratos de forma a favorecer a empresa. Mas os clientes, Eduardo se sentia dividido. Por um lado, queria manter sua integridade e lealdade ao propósito original da startup. Por outro, temia que, se não seguisse as recomendações dos investidores, sua empresa iria à falência. Manhã, enquanto trabalhava sozinho no escritório, Eduardo sentiu uma presença na sala. Algo que, para ele, não era visível,
mas era profundamente real. Ao fechar os olhos, Eduardo sentiu uma paz que não sentia há meses. Ouviu uma mensagem clara: a confiança é sua maior moeda. Proteja menos, a todo custo. No dia seguinte, ele decidiu seguir o conselho, mesmo contrariando a recomendação de seus investidores. Eduardo tomou medidas para fortalecer a confiança com seus clientes, aprimorando o suporte técnico e garantindo total transparência nos serviços oferecidos. Ele chegou a publicar um manifesto público, declarando que a missão de sua empresa jamais seria sacrificada em prol do lucro rápido. A princípio, a reação foi de descrença e alguns investidores decidiram desistir. Mas, para sua surpresa, o público começou a reagir de forma extraordinária. Clientes confiantes começaram a recomendar a empresa a amigos e familiares. Organizações renomadas destacaram sua startup como um exemplo de ética empresarial. Em poucos meses, Eduardo atraiu novos investidores, mais alinhados aos seus valores, e sua startup alcançou um sucesso que ele jamais imaginara. Ele não tinha dúvidas de que a mensagem que ouviu naquela noite veio de um anjo, ajudando-o a ver que a confiança é a base de qualquer negócio duradouro. Outro depoimento comovente é o de Camila, proprietária de uma editora de livros. Camila sempre amou literatura e acreditou no poder transformador das histórias. No entanto, em um mercado cada vez mais dominado por grandes corporações e pelo consumo digital, sua pequena editora encontrou dificuldades para competir. As vendas baixas, e ela começava a cogitar fechar as portas. Certa noite, enquanto revisava o manuscrito que acabara de chegar, uma frase chamou sua atenção: a luz brilha mais forte na escuridão. Ao ler essas palavras, ela sentiu um calor inexplicável no peito, como se alguém estivesse abraçando. Camila interpretou isso como um sinal de que não deveria desistir, mas sim encontrar uma maneira de fazer sua editora se destacar em meio à adversidade. Inspirada por essa experiência, Camila decidiu transformar sua editora em um espaço dedicado a autores desconhecidos, oferecendo-lhes uma plataforma para compartilhar suas histórias. Ela também começou a organizar eventos literários em comunidades carentes, promovendo a leitura e a divulgação de escritores locais. O impacto foi transformador. As pessoas começaram a se conectar profundamente com a missão da editora. Livrarias independentes começaram a apoiar o projeto, e parcerias com escolas e bibliotecas fortaleceram a presença da marca. Camila não só salvou sua empresa, como também descobriu um propósito ainda maior em seu trabalho. Para ela, aquele momento de inspiração foi um exemplo claro de intervenção divina. A frase que leu no manuscrito, aliada à sensação de acolhida que sentiu, foi a confirmação de que um anjo a guiava para continuar perseguindo sua paixão e propósito. Essas histórias nos ensinam que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz dos anjos pode nos iluminar e nos mostrar um caminho que jamais teríamos imaginado sozinhos. Elas nos lembram que a verdadeira prosperidade está enraizada no alinhamento entre nossos valores e nossas ações, e que, quando ouvimos e seguimos esses sinais, grandes milagres podem acontecer. Outro relato chocante vem de Roberto, dono de uma rede de restaurantes que enfrenta sérios problemas financeiros. Ele havia investido tudo o que tinha no negócio, mas uma série de erros estratégicos e crises econômicas colocaram a empresa em uma situação crítica. Seus fornecedores começaram a cortar serviços por falta de pagamento. Os clientes estavam diminuindo, e Roberto sentia que havia perdido o controle de tudo. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Roberto decidiu caminhar pelo parque perto de casa para tentar organizar seus pensamentos. Enquanto refletia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ouviu uma voz suave e reconfortante em sua mente: lembre-se do sabor da sua missão. Reacenda o sabor da paixão. A princípio, ele achou que estava imaginando coisas, mas aquelas palavras continuaram se repetindo em sua mente a noite toda. Roberto sabia que não era coincidência. Decidiu interpretá-las como uma mensagem enviada por um anjo e começou a refletir sobre o propósito original de seus restaurantes. Ele percebeu que, a princípio, sua maior paixão era oferecer experiências únicas por meio da comida, criando pratos que contassem histórias e unissem as pessoas. Com o tempo, a busca por eficiência e lucratividade o fez perder essa essência. A mensagem que ouviu o inspirou a renovar seu compromisso com sua missão original. No dia seguinte, Roberto reuniu sua equipe e compartilhou sua experiência. Ele pediu que todos trabalhassem juntos para reinventar o cardápio,
com foco em pratos que despertassem emoções nos clientes. Ele também começou a organizar noites temáticas e eventos comunitários em seus restaurantes, fortalecendo os laços com a comunidade local. A transformação foi impressionante. Antigos clientes retornaram aos restaurantes, atraídos pela autenticidade e pelo aconchego, agora refletidos em cada detalhe. A nova abordagem também atraiu a atenção da mídia local, gerando publicidade positiva e aumentando o fluxo de clientes. Roberto acredita que, se não tivesse ouvido aquela mensagem angelical naquela noite, talvez tivesse desistido de tudo. Ele encontrou forças para recomeçar, reconectando-se com a paixão que o levou a abrir os restaurantes. Hist o Rias Como. Essa mostram que os anjos não apenas oferecem conselhos práticos, mas também nos ajudam a lembrar quem realmente somos e o que queremos criar no mundo. Outro exemplo marcante é o de Paula, uma designer de moda que lutava para se destacar em um mercado saturado. Paula tinha talento e criatividade, mas lutava para encontrar um público que realmente valorizasse seu trabalho. Sentindo-se invisível e desmotivada, ela pensou em abandonar a carreira. Certa noite, enquanto costurava uma peça para uma cliente, ela começou a chorar, pedindo orientação a Deus. De repente, sentiu uma brisa leve passar pelo quarto e ouviu uma voz em sua mente: "Vista o mundo com sua verdade, e ele reconhecerá sua luz." Essas palavras ressoaram em sua alma. No dia seguinte, Paula começou a trabalhar em uma coleção inspirada em suas próprias raízes e histórias pessoais. Ela usou tecidos, cores e padrões que refletiam sua cultura e experiências de vida, algo que ela sempre hesitou em fazer, por medo de não agradar o mercado. A coleção foi um sucesso instantâneo. As pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais o quanto as peças ressoavam com suas próprias histórias. Uma influenciadora famosa elogiou a autenticidade do trabalho de Paula, aumentando ainda mais sua visibilidade. Hoje, Paula tem uma marca sólida e é uma inspiração para outros artistas. Ela sempre menciona aquela noite da intervenção angelical como o ponto de virada em sua carreira e vida. Esses relatos revelam um padrão. Quando nos permitimos ouvir mensagens dos anjos, encontramos a coragem para agir de maneiras que se alinham com nossa essência e propósito. Não importa o tamanho do desafio, sempre há um caminho para a luz, e os anjos estão sempre prontos para nos guiar até lá. Outro caso fascinante é o de Eduardo, um empreendedor de tecnologia que liderou uma startup inovadora. A empresa de Eduardo foi fundada com o objetivo de revolucionar a forma como pequenas empresas gerenciavam seus estoques. O projeto começou bem, mas com o tempo, a concorrência acirrada e a pressão por resultados o levaram a perder o rumo. Eduardo estava exausto, emocionalmente esgotado, e sentia que o fracasso era iminente. Certa noite, após mais um dia frustrante, ele estava sentado em seu escritório vazio. Era tarde, e a escuridão refletia seu estado interior. Ele fechou os olhos e, quase num sussurro, pediu ajuda a Deus. Foi então que sentiu uma presença inexplicável, como se alguém estivesse ali com ele. Não havia ruídos ou fenômenos sobrenaturais, mas Eduardo sentiu uma paz que não sentia há meses. De repente, uma visão clara surgiu em sua mente. Uma árvore carregada de frutos, mas com as raízes sufocadas. Ele ouviu uma voz interior dizendo: "Descarrega as raízes e deixa a árvore florescer no seu próprio tempo." A visão era simbólica, mas Eduardo compreendeu imediatamente seu significado. Ele havia tentado expandir sua empresa tão rapidamente que não havia se dado ao trabalho de construir uma base sólida. Suas raízes, os valores fundamentais da empresa e a conexão com seu público estavam comprometidas. No dia seguinte, Eduardo reuniu sua equipe e decidiu que era hora de repensar a estratégia da empresa. Priorizou o feedback dos clientes, ajustou a abordagem para oferecer soluções mais simples e eficazes e investiu no fortalecimento da cultura interna da organização. Em vez de expandir rapidamente, optou pelo crescimento sustentável. Os resultados foram transformadores. Os clientes passaram a confiar mais na empresa, e o boca a boca gerou um crescimento orgânico que nenhuma campanha publicitária de alto custo jamais havia alcançado. A startup se tornou um modelo de inovação equilibrada, e Eduardo foi convidado a falar sobre sua trajetória. Ele sempre atribui o renascimento da empresa àquela experiência espiritual e aos conselhos que recebeu naquela noite. Outra história envolvente é a de Mariana, uma confeiteira talentosa
que lutava para manter seu pequeno negócio em meio à concorrência cada vez maior. Embora amasse seu trabalho, as contas se acumulavam e ela começava a se perguntar se deveria. Continua. Mariana conta que durante um sonho, um anjo lhe apareceu na forma de uma figura luminosa e serena. Ele segurava uma bandeja cheia de doces e, ao entregá-la a Mariana, disse: "A doçura atrai abundância, mas a sinceridade é o ingrediente secreto." Ela acordou com aquelas palavras gravadas em sua mente. A princípio, não entendeu o que significavam, mas decidiu refletir sobre a mensagem. Aos poucos percebeu que seu negócio precisava de algo mais autêntico para se destacar. Foi então que começou a compartilhar sua história pessoal por trás de cada receita, mostrando como cada doce trazia memórias e emoções de sua vida. Mariana também começou a organizar pequenos eventos em sua loja, onde os clientes podiam aprender a fazer doces enquanto ouviam suas histórias. Isso criou uma conexão tão profunda que sua clientela se multiplicou. Um vídeo de um desses eventos viralizou, e em poucos meses, Mariana se tornou uma referência na confeitaria artesanal da região. Ela acredita que, sem aquela mensagem angelical, jamais teria descoberto a verdadeira diferença em seu negócio. Hoje, Mariana afirma que suas receitas são feitas não apenas com ingredientes, mas também com fé, amor e autenticidade. Essas histórias embriônicas têm uma coisa em comum. Elas mostram que, nos momentos mais desafiadores, os anjos nos ajudam a lembrar quem somos e nos dão coragem para trilhar um caminho verdadeiro e cheio de propósito.